Hã? Não, mas eu já tô indo. Marca aí, é que eu tô estudando química. Entendeu? Entendeu não? Vai rodando a vinheta aí. Eu tô aqui estudando, tá? Ó, coisa chata. Ô, sofrência. Hora do Enem no ar! Você sabia que tem muita química no chocolate? O nosso convidado explica isso. Ele é paraense, químico de formação e um especialista no cacau amazônico, César de Mendes. Mas é só na sobremesa, porque o nosso prato do dia, você sabe, é o Enem. Professora Ludmila Nogueira, por gentileza. Olá, tudo bem? Tudo bom? Seja bem-vinda, professora. Obrigada. Estequiometria. É um assunto que vira e mexe aparece no Enem, tô certo? Tá certíssimo. Estequiometria cai sempre, em todas as provas. Então tem como mostrar um passo a passo pra gente? Claro, vamos lá no quadro. A estequiometria, ou cálculo estequiométrico também pode ser chamado assim, ela é a parte da química que calcula as razões e as proporções de uma reação química. Então, ela basicamente se divide em 3 etapas. Primeiro, a gente escreve a equação química da reação que nos é fornecida. Depois, a gente vai para a segunda etapa, que é fazer o balanceamento dessa equação. Como a gente vê, tem 2AB. Então, a gente vai botar 2A e 2B. Depois que a gente faz o balanceamento da equação química, a gente faz a proporção das grandezas que são colocadas na questão. Essas grandezas elas podem ser grama, litro, que é o volume, ou mol. Beleza. Mol. Tá aí. Mol é uma coisa que a galera confunde muito, né, professor? Tem como explicar pra gente? Tem. O mol, gente, é muito fácil. Ele é simplesmente uma unidade de medida. Assim como grama é uma unidade de medida de massa, o mol ele é a unidade de medida para a quantidade de matéria dos corpos. E aí o plural é mols ou moles? De acordo com uma resolução do Inmetro de 2013, o plural para mol é mols. Mas, por exemplo, a gente tem em Portugal que é mole, moles. Tanto faz. Professora, cálculo estequiométrico é um assunto que envolve muita matemática, né? E aí, é trabalho em dobro? Na verdade, você tem um pouquinho mais de trabalho por conta dessas contas todas, mas a gente vai ver agora como isso é fácil na questão. Então vamos embora, questão 122 do Enem de 2017, caderno azul, primeira aplicação. Professora, antes de resolver, tem alguma dica de como ler o enunciado? Tem sim. A gente pode ler o enunciado já separando todas as relações numéricas que a questão vai dando pra gente, anotando num rascunho para facilitar a resolução depois. Beleza. Vamos ver? Opa, por gentileza, professora. Questão 122. O ácido acetilsalicílico, AS, massa molar igual a 180 gramas por mol, é sintetizado a partir da reação do ácido salicílico, massa molar igual a 138 gramas por mol, com anidrido acético, usando-se ácido sulfúrico como catalisador, conforme a equação química. Então, nós temos a equação química descrita já abaixo, que a primeira etapa, então, do cálculo estequiométrico já foi. Após a síntese, o AS é purificado e o rendimento final é de aproximadamente 50%. Devido às suas propriedades farmacológicas, antitérmico, analgésico, anti-inflamatório e antitrombótico, o AS é utilizado como medicamento na forma de comprimidos, nos quais se emprega tipicamente uma massa de 500 miligramas dessa substância. Uma indústria farmacêutica pretende fabricar um lote de 900 mil comprimidos, de acordo com as especificações do texto. Qual é a massa de ácido salicílico em quilogramas que deve ser empregada para esse fim? E aí, professora, começo de onde? Então, começa daquela dica que eu dei, né? Enquanto a gente estava lendo a questão, a gente já foi anotando todos os valores que o enunciado foi trazendo para a gente. Então, massa molar do ácido acetilsalicílico, 180 gramas por mol. Massa molar do ácido salicílico, 138 gramas por mol. Rendimento 50%, massa do comprimido 500 miligramas e a quantidade do lote que vai ter de comprimidos no total. Com base nesses dados, a gente já consegue perceber que a relação estequiométrica que a gente vai precisar fazer é do reagente ácido salicílico com o produto ácido acetilsalicílico. Todas as outras substâncias a gente vai ignorar para resolver essa questão. Segundo passo, como eu falei que o primeiro passo da estequiometria já estava, que é escrever a equação química.
O segundo passo é balancear. A equação, no caso, já está balanceada. O terceiro passo, agora, a gente vai fazer a relação das proporções e a relação das grandezas do exercício. Professora, só uma coisa, as representações gráficas das moléculas, tipo, ajuda uma dessas etapas que você acabou de citar? Não ajuda a resolver a questão, mas é necessário compreender a quantidade de carbonos e hidrogênios, por exemplo, que tem num anel benzênico, que é o que tem na questão. Facilita, mas não é fundamental. Isso. Entendi. Serve para poder perceber que a equação já está balanceada. Beleza. As grandezas que nós vamos comparar é a massa com o mol. Analisando a estequiometria da reação, ela é de 1 para 1, ou seja, 1 mol de ácido salicílico produz 1 mol de ácido acetilsalicílico. Sendo assim, a gente não precisa fazer nenhuma alteração nos valores numéricos que nós vamos usar. Então, nós começamos a resolver a questão com esse cálculo. A gente tem 900 mil comprimidos que devem ser produzidos a uma massa de 500 miligramas de ácido acetilsalicílico cada um. Então, no total, a gente tem esse número imenso, que é dificílimo de trabalhar e de multiplicar numa prova de Enem. Então, o que a gente vai fazer? Vai converter a unidade. Ele me pede em quilos e ele me dá em miligramas. Então, a gente vai transformar isso para quilo. Beleza. Para grama, cortam-se 3 zeros, para quilograma, mais 3 zeros. Então, no final, a gente vai trabalhar com o número de 450 quilos de ácido acetilsalicílico que devem ser produzidos. Agora sim, a gente vai para a famosa regra de 3, que todo mundo fala que química é regra de 3, e cálculo estequiométrico é isso mesmo. E o que a gente vai relacionar? Como eu falei lá no princípio, a estequiometria é 1 para 1. 1 mol de um produz 1 mol de outro. Uma massa molar de ácido acetilsalicílico está para uma massa molar de ácido salicílico. Beleza. A massa total produzida do produto vai estar para X do reagente, que é o que ele pergunta, qual é a massa do ácido salicílico. Cruzando os números, a gente tem a regra de 3 montada aqui embaixo, na forma matemática. Sim. E como resultado, a gente tem 345 quilos de ácido salicílico. Mas a questão não acabou aí. Não acabou. Não, essa questão tem uma pegadinha. Por quê? Porque lá no enunciado, ele diz pra gente que a reação tem um rendimento de 50%. 50%. Ou seja, de toda a massa de reagentes que a gente tem, apenas 50% dela vai virar produto. Então, se 50% do reagente é que virou produto, então para produzir essa quantidade, eu vou precisar do dobro. Que é o que a gente fez aqui. Então, a resposta final é 690 quilos, 690 que é a opção D. Cabe um grande distrator, né? Olha lá, 345, que é o mesmo valor que a gente encontra se não dobrar, né? Exatamente. E essa é uma questão com que grau de dificuldade, professora? Ela é uma questão mediana em relação ao tempo que você demora para resolver. O conteúdo dela em si é fácil, se você praticar bastante. Mas ela pode se tornar média justamente por conta do tempo de resolução. E de que outra forma cálculo estequiométrico pode aparecer no Enem, professora? Bom, como a gente já falou antes, ele é uma relação de grandezas, certo? Então, aqui nós relacionamos massa com mol. Ela pode vir também pedindo para você relacionar volume em litros com mol ou com massa e fazendo todas essas proporções. Professora, chega mais pra frente. E para quem quer saber mais sobre estequiometria, faz o quê? Estuda bastante, faz exercício, não tem outro jeito. Como são questões que exigem muito cálculo, muito trabalho em relação à matemática com a química, a dica é pega a lista de exercícios na internet, tem muitas listas prontas já, às vezes de 30 exercícios, 50 exercícios, e vai resolvendo essas questões em casa. O jeito é praticar. Muito obrigado mesmo pela sua presença. Eu que agradeço. O nosso convidado é químico de formação e hoje é conhecido como Indiana Jones do cacau. Eu tô falando do chocolatier César de Mendes, por gentileza. Seja bem-vindo, César. Tudo bem? Obrigado, tudo bem. Você é formado em Química Industrial e Engenharia Química. Inclusive, tem 2 mestrados na área. Como você se tornou chocolatier? É o curso da vida de cada um, mas eu fui me levado a isso, né? Eu fazia consultoria e uma certa ocasião eu fui levado a fazer uma consultoria para um município lá no estado do Pará, que é o município que mais produz cacau no Brasil, talvez do mundo, e Medicilândia é o nome do município. E lá, a gente fazer um projeto de desenvolvimento econômico do município, passou que tinha que
fazer uma fábrica de chocolate. Era uma coisa mais natural. Então, acabou que eu levei a mergulhar, fazer uma imersão nesse mundo do cacau e do chocolate. E daí acabei migrando, saindo da consultoria, entrando para ser um produtor, mesmo um pequeno empreendedor na área do chocolate. E chocolate tem a ver com química? Muito, 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 muito. Talvez o gênero de indústria de alimentos que mais exige informação para você fazer um produto bem feito. Você precisa interceder no produto, você precisa saber muito os fundamentos de como é que funciona. A atividade química, ela começa desde a hora da colheita do fruto. Se você não souber interferir, você vai acabar não tendo um produto tão bom ou não preservar qualidades sensoriais, funcionais que ele tem para te oferecer. Essa vontade de juntar química e gastronomia vem desde quando? Não, foi uma trajetória meio que natural, né? Aconteceu. Vai acontecendo, né? A demanda vai surgindo e eu já tinha formação acadêmica, eu já tinha sido professor, pesquisador e depois quando eu me voltei para ser produtor, e você precisa saber mais daquilo, né? Então você vai fazendo uma imersão e vai... Acabou que em um determinado momento eu percebia que eu tinha muita informação básica, né, de química, de como funcionava as coisas na parte de produção, mas não sabia como finalizar um bom produto, de fazer, de repente, uma boa cobertura, fazer uma escultura, fazer um acabamento no chocolate, uma peça, um bombom. Aí eu fui buscar formação nessa área de chocolatier. E você hoje vive do chocolate Vivo e da do chocolate. química. Chocolate e da química. Conta pra gente um pouquinho do seu dia a dia, como é que é? Dia a dia é bem dinâmico, né? Vivo numa comunidade próximo de Belém, uns 60 quilômetros, mas é uma comunidade que mora 500 pessoas. Lá está a minha casa, está a minha fábrica. E daí eu saio para as comunidades que me fornecem o cacau. São comunidades, no geral, de população tradicional, tipo ribeirinho, caboclo, índio. Então, essas populações, eu vou lá assisti-los, treiná-los de como produzir um cacau fino, uma coisa especial. Aí tem que se embrenhar na mata mesmo. Tipo Indiana Jones mesmo. Esse foi um apelido que eu recebi, né, pelo uma repórter. Mas é mais ou menos isso, essa aventura de ir buscar na mata, de se envolver com as pessoas, com as comunidades, né? E agregar o máximo possível de valor ao produto, tinha que fazer isso. E o que tem de diferente no chocolate que você produz? É o tratamento, né? Na Amazônia você tem 7 tipos de biomas, que quando a gente fala de bioma, a gente está falando de uma condição geográfica, né? Que se fala da incidência de luz, característica do solo, disponibilidade de água, vegetação do entorno e até dos micro-organismos que compõem esse ambiente. Eita, então eu tô vendo biologia, geografia, tem química, tudo. tem tudo no meio, tem tudo. Física, tem tudo. Tem tudo. E que história é essa de Indiana Jones? Você falou da repórter e tudo mais, mas eu fiquei um pouco mais curioso. Você descobriu como é que é? Alguma espécie nova? Como é que é isso? Em 2014, eu fiz uma expedição no Rio Jari. Ele é um rio que divide o estado do Pará com o Amapá. E ele vem lá da Serra do Tumucumaque, lá fronteira com a Guiana. É um lugar muito íngreme, muito selvagem. E eu fui, através de uma comunidade que eles exploram castanha do Brasil, são extrativistas. Eles me disseram que tinha cacau para lá, eu fui para lá com eles. Chegou lá, eu identifiquei, e por causa das informações que eu tinha, eu desconfiei que aquele material não estava assim, não era muito comum, não era característico da região. Aí eu trouxe o material para fazer uma identificação genética, isso em 2014, em abril de 2014. Em 2015, passou mais ou menos um ano, todas as análises foram feitas e foi detectado que aquele material era inédito. Ele não estava nem sequer catalogado. O apelido veio de Indiana Jones por causa dessa aventura. E o nome? Você deu um nome? Como é que é? Não, foi a repórter que deu, senão ele que batizou. O cacau recebeu o nome porque o pessoal da CEPLAC que batizou, né? Que a CEPLAC é o órgão do governo, né? Que cuida da lavoura cacaueira. Então, lá eles batizam a variedade, né? Tem várias formas de fazer isso. Eles botaram por causa do rio, foi encontrado nas margens do Rio Jari, aí colocaram o cacau Jari. Que história é essa de que dá para tratar gripe com o seu chocolate? Eu não sei bem se dá para tratar a gripe, mas acho que pode ajudar na saúde, pode, por causa da vitamina C. Vitamina C em chocolate? Sim, porque ela tem dentro do cacau. A questão toda é de como preservar essa vitamina C lá da amêndoa, lá da semente, lá do cacau, até chegar na barra, que é um processo delicado, porque ela é uma vitamina instável, ela é sensível a choques térmicos e como tem várias etapas do processo que tem choque térmico e choque mecânico no processo da massa, do chocolate, da feitura, ele tende a se evaporar, tende a se degradar essa vitamina. Mas se você tratar isso com cuidado, e aí é o que eu sempre digo, que é importante
você ter formação básica, estudar, conhecimento sobre química, sobre biologia, entender como é que essas coisas funcionam para você interferir e conseguir preservar essa vitamina C, que é muito rara ter no chocolate, até chegar na barra final e ter a barra que ela seja um agregador de saúde para as pessoas que vão comer. Olha aí, o seu chocolate tem. Tem, eu procuro fazer isso com muito cuidado para preservar essas características, diria até funcionais do produto, né? Também tem uma questão de biologia com a produção do seu chocolate, microbiologia, como é isso? Tem. Isso é fundamental também. O cacau, ele sofre um processo de fermentação. Então, quando ele tem a polpinha, aquele carocinho que tem aquela mucilagem branca, doce, açucarada por fora, ela é degradada por micro-organismos, né? Então, são vários grupos de micro-organismos, que a gente chama os clássicos divididos em 3. São 3 grandes grupos. Bactérias são as leveduras, que são alcoólicas, as acéticas, que produzem ácido acético, e as láticas. Então, são em torno de 78 micro-organismos. Sendo que, na Amazônia, essa incidência é maior. Por exemplo, a média de leveduras que fermentam o cacau no mundo são 12, na Amazônia 18. Caramba! Então, o que acontece? Esses micro-organismos trabalham, degradam, fazem uma série de transformações bioquímicas que vão transformando a amêndoa do cacau, ou a semente numa amêndoa, e depois vai transformar lá na frente do chocolate. Só que o processo todo, ele não sofre choque térmico suficiente para matar esses micro-organismos. Quer dizer, no final, ele tem muito micro-organismo vivo dentro da barra do chocolate. Ele é um alimento probiótico, porque essas bactérias não são do mal, não são bactérias que causam doença, não sei. Então... Chocolate é probiótico. Esse é um conceito meu. Eu me arrisco a dar minha cara para apanhar por isso. E como é produzir chocolate no meio da Amazônia? Eu acho que é a coisa mais natural do mundo. O cacau é amazônico, né? Ele é endêmico da Amazônia, né? Eu acho que a gente acabou perdendo esse vínculo porque foi levado para a Europa e parece que é uma coisa europeia, mas não é. Era uma coisa amazônica, é brasileiro. E aqui no Brasil a gente sempre escuta falar do cacau da Bahia. Pois é, também foi levado do estado do Pará para lá em 1742. A Mata Atlântica, que é a região da Bahia, é muito semelhante à Amazônia, então ele se adaptou bem lá. Uma dúvida, quais são as vantagens e as desvantagens de se trabalhar com cacau nativo? Ele ajuda a preservar a floresta. Por outro lado, você associa a uma comunidade tradicional, você preserva aquela cultura local, né? E também de você guardar e preservar um material genético, manter a floresta em pé, por exemplo. Se o caboclo lá, o índio, seja lá o grupo social que está vivendo ali, se ele está sendo beneficiado com aquele material do jeito que está lá, ele vai procurar manter aquilo lá. Então, eu acho que esse é um grande papel, talvez a relevância que tem no meu trabalho seja esse de ajudar a todo preservar. Esse lado social, social, né? Ambiental. Eu analiso muito por aí, eu gosto desse papel, de pensar que isso ajuda. Bom, você disse que vive numa comunidade de 500 pessoas. Você, minha casa e minha fábrica, assim. Então, como é que é? Todos trabalham na sua fábrica? A gente usa um pouco de... que a gente chama de economia solidária, né? Então, as pessoas não têm hora para entrar lá, hora para sair. Tem uma meta de produção, tem um pedido, você dá e todo mundo tem cópia da chave, entra lá a hora que precisa fazer as coisas e faz. Mas eu não tenho muitos rigores com isso, né? Aí isso me dá também um pouco de tempo, me dá uma leveza de eu poder sair e fazer as pesquisas que precisa ir, junto com as comunidades, tá assistindo, tá acompanhando, treinando. Sempre tem uma nova aparição. O indicativo na comunidade tal, na região tal, um novo cacau. Aí você vai para lá. Tem um agora em Mucajuba, que fica no Rio Tocantins, e tem um agora que eu vou treinar os índios Yanomamis, lá no Roraima. O pessoal de lá nem deve gostar de chocolate não, né? Imagina. Porque tem uma cultura assim muito legal, né? Que eu lembro que quando a gente era criança, a minha mãe fazia no quintal, né? Ela pilava, torrava ali em cima de uma chapa no quintal, o cacau. E a gente pilava, ajudava ela a fazer. Aí fazia um bastãozinho assim durinho, que era a massa do cacau, depois de pilado, no pilão mesmo de madeira. E quando a gente ia fazer o lanche, ela ralava, né? Ela ralava ele na língua do pirarucu. Olha aí! A língua do pirarucu seca parece um ralo, né? Ele é um negócio muito fino, é um osso. Aí você ralava ali, rala e coloca na água quente, adoça, ou coloca leite. A mamãe às vezes colocava um ovo batido. Era uma bateria carregada assim, o moleque ia dormir à meia-noite. Não dormia, né? Não dormia. O
diga, e como tem sido a repercussão do seu trabalho pelo Brasil? Eu acho que tem sido muito boa, porque pelo convite que a gente recebe para fazer palestra, participar de eventos. E também porque eu acho que tem uma coisa interessante que quando a gente fala, o fulano de tal faz biscoito, faz, sei lá, o café, produz... No geral, os empreendedores têm muito pouca informação sobre o que eles fazem. E interferem pouco qualitativamente nesses processos. Eu acho que o grande diferencial, talvez, que eu tenha, seja esse, que eu tenho muita informação sobre o processo, entendo da química, de como é que isso, a biologia que está envolvida no processo, e eu acho que isso acaba me diferenciando de alguma forma. Isso aumenta a qualidade. E aí, talvez essa repercussão venha, eu acho que muito em função disso. Eu estou vendo aqui umas embalagens dos seus produtos. Conta um pouco pra gente sobre esse produto. A gente chama, como chocolatier, a gente chama de coleção, que é a tua linha de produção, né? Eu sempre apresento do menos intenso para o mais intenso em termos de quantidade de cacau dentro do produto, da barra, né? Esse aqui é 47%, é ao leite de búfala. Foi uma proposta da Embrapa, lá do Pará, porque eles têm um desperdício muito grande de leite de búfala na região do Marajó. São quase 1 milhão de litros de leite por mês que é desperdiçado. Caramba. E eles queriam incentivar as pessoas a usarem o leite para outras finalidades. Me procurou e disse, olha, pode fazer uma barra. Posso colocar... É aquele cacau jari que encontraram lá no mato, e coloquei ele aqui. Com leite de búfala. Tem um pouco de manteiga de cupuaçu e uma nota de cumaru. Esse daqui já é um cacau nativo, ele é um cacau de várzea. A comunidade é Bom Jardim, o município é Barcarena, não fica muito longe de Belém, mas é uma região de várzea mesmo, várzea baixa, que a gente chama uma terra muito úmida, é argiloso, um terreno mole, que o rio sobe até mais de metro sobre a terra. Esse cacau ocorre nesse tipo de bioma, uma mata fechada, uma mata nativa, bem muito preservado. Tem 3 irmãos que manejam isso lá, que é o Chiba, o Mundinho e o João, e a família deles. Então, esse cacau foi tirado de lá, é um cacau muito especial, até porque ele já foi avaliado por especialistas europeus, dizem que uma das melhores coisas que encontraram até notas de rosa aqui nesse material. Olha aí! Este daqui é o jari puro. Ele não está com leite, ele está 65% de massa de cacau e açúcar orgânico só. E este daqui é uma outra comunidade, a Arauaia. Isso aqui é muito interessante porque é uma comunidade que só é mulheres, feita por mulheres de manejo, é de várzea também, uma várzea baixa. Elas têm uma força gigante, essas mulheres, trabalham de uma forma extraordinária. E eu resolvi fazer uma homenagem a elas, que saiu esse cacau de Mulheres da Floresta. Mulheres da Floresta, Essa aqui é uma floresta regenerada, 78%. Era uma mata que o cara plantou algumas variedades, tipo café, cacau e cupuaçu, e abandonou por 30 anos. Depois de 30 anos, ele foi mexer na floresta. A floresta se regenerou, incorporou todo o material e virou nativo. Tem uma história, tem uma comunidade, um grupo social em volta, uma floresta no entorno, uma responsabilidade para ser atendida. Uma assinatura. Uma assinatura, exatamente. Para quem também sonha em se tornar chocolatier, qual o caminho? O caminho sempre é a formação, né? Se não estudar, é difícil, né? Porque você tem que ter uma base de estudo, de informação, para poder você ter o mínimo de senso crítico sobre o que você está fazendo. É a única forma que a gente tem de melhorar esse país. Aqui no Brasil tem uma escola, que é a Escola Castelli, que é lá no Rio Grande do Sul. Foi lá onde eu estudei, fiz o curso em caráter de especialização. E hoje lá no sul da Bahia também tem uma escola que forma profissionais da área de chocolate. Aqui eu acho que São Paulo, outros estados aqui para o sudeste, do sul, eles têm cursos de curta duração que dá para você fazer por módulos. Mas, sobretudo, é necessário você ter essa formação básica de química, matemática, física, biologia, para você saber contextualizar essas informações que você vai encontrar ali. Com Se você não tiver essa base, vai ser difícil. E para quem quer saber um pouco mais sobre o cacau amazônico e o seu trabalho, busca onde? Do meu trabalho, mais via o Google, Facebook, porque eu não tenho nada escrito. Não tem um site específico? Tem um site que tá fora do ar por enquanto, mas deve estar voltando logo, em breve está voltando. Também um perfil no Facebook, que é Demente Chocolatier, que todas essas minhas aventuras já estão todas elas registradas ali. Estão todas lá? E as atuais também, até no Instagram, que é Chocolate Demente. E também nós temos aqui o órgão do governo federal, que é a CEPLAC, que é ligado ao Ministério da Agricultura, a própria Embrapa, o INPA, o Museu Emílio Guild, que são centros de informação. Mas a CEPLAC é a base de referência, né? De você ter informação, ter muita publicação produzida pelo Brasil. Eu acho que talvez, na minha compreensão, seja o país que tem maior subsídio de informação sobre cacau, a CEPLAC aqui do Brasil. Vale a pena levar uma barrinha de chocolate para fazer uma boquinha lá na hora de fazer o Enem?
Ah, vale a pena. Se esse daqui, então, é o melhor. Show de bola. Muitíssimo obrigado. Obrigado, meu. Mesmo, César. Poxa, Obrigado. sucesso e prosperidade no seu negócio. Obrigado. Tá vendo? O nosso Brasil tem uma infinidade de sabores para você experimentar. E o Enem tá aí para te abrir as portas dessa jornada. Tá esperando o quê? Corre no nosso canal que tem um monte de conteúdo para você se preparar. youtube.com/TV Escola. E até a próxima. Vou usar de clipe e eu vou ficar dançando só para fazer uma piada.